Olá pessoal, como eu tinha prometido anteriormente, eu vou dar continuidade então ao tema como identificar a peça processual para a segunda fase da OAB, tá ok? Então é importante que você, se você não tiver visto, que você veja o primeiro vídeo e hoje é a sequência daquele primeiro vídeo e eu ainda vou fazer um terceiro vídeo para concluir o tema, como identificar a peça processual, tá ok? Então vamos lá. Que os dados iniciais e essenciais a serem observados para a identificação da peça processual. Primeiro ponto, pessoal, que vocês vão ter que verificar: o seu cliente é o investigado ou é a vítima do delito? Tá? Já expliquei sobre isso anteriormente. Qual é o delito imputado ao investigado ou o delito sofrido pela vítima? Tá? Qual o tipo de ação penal para o delito que é imputado ao cliente? Qual é o rito processual? Pessoal, muito importante você saber o rito processual. Normalmente cai o rito comum ordinário, tá? Mas pode cair os outros ritos. Então, rito ordinário, como eu expliquei, você vai olhar pela pena máxima, tá bom? Então, pena máxima é que você vai analisar para saber qual é o rito processual. Então, vai lá no Vademecum, vai lá na legislação seca e veja qual é a pena máxima para o delito que é imputado ao investigado ou o delito sofrido pela vítima, tá ok? Em qual fase, é uma das mais importantes, em qual fase encontra-se o feito? Então, é importante que você faça ali uma linha do tempo para verificar qual é a fase que encontra, tá ok? Vamos lá, próxima pergunta. Há ação penal em andamento? 3 são as possíveis respostas. Não há ação penal. Então, no vídeo anterior, pessoal, nós tratamos na hipótese em que não há ação penal. Então, possivelmente, nós estamos na fase investigativa, tá? Hoje, nós falaremos para a hipótese em que há uma ação penal tramitando, correto? Então, veja o primeiro vídeo para vocês compreenderem. Segunda resposta é o que a gente vai tratar hoje. A ação penal em andamento. Perfeito? Então, o que houve aqui? Houve um oferecimento de denúncia e houve um recebimento de denúncia. Então, a ação penal inicia-se com o recebimento da denúncia. Beleza? O processo crime começa com o recebimento da denúncia. Então, nesse segundo vídeo, há ação penal. Então, existe uma ação penal tramitando. Próxima pergunta. Qual é o procedimento a ser seguido? Ordinário, sumário ou sumaríssimo? Certo? Em qual fase se encontra o procedimento? Mais uma pergunta que você vai ter que fazer. A ação penal está em andamento, certo? Então, vamos lá. Estando a ação penal em andamento, pessoal, você já tem que ter em mente que houve, então, um recebimento de denúncia. Você já sabe, você anotou ali qual que é o seu cliente, sabe que tem uma ação penal em andamento, tá? Ou seja, já houve o recebimento da denúncia e agora você vai ter que tentar entender qual é a providência a ser tomada. Então, vamos lá. A questão diz que um acusado de furto qualificado, eu sei que o furto qualificado tem pena superior a 4 anos, então, rito ordinário, tá? Foi citado e que após isso ele lhe procura para que você apresente a medida processual adequada. Pessoal, então, importantíssimo aqui, pessoal. Nós sabemos que ele é acusado por um furto qualificado, portanto, a pena máxima superior a 4 anos e foi citado, tá? Se o cara foi citado, então quer dizer que nós temos já uma ação penal em curso, beleza? Então ele foi citado aqui e nós temos uma ação penal em curso, tá ok? Vamos lá. Nessa hipótese, o candidato, tendo anotado todas as informações, saberá que é o que a gente precisa saber.
Trata-se de crime que segue o rito ordinário. Como eu disse, furto qualificado, pena máxima superior a 4 anos, tá? Então, rito ordinário. O cliente foi citado. Veja, a banca está dizendo aqui que o cliente foi citado. Logo, após a citação, se o cliente te procura após a citação, você já vai saber que o próximo ato é a resposta à acusação a ser elaborada pela defesa, que está lá previsão nos artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal, certo? Então, vejam, furto qualificado, rito ordinário, o cara foi citado. Então, trata-se de crime do rito ordinário, foi citado, pronto, você já matou a questão. A banca quer que você elabore uma resposta à acusação, beleza? Então vamos lá. Denúncia, tá? Como no rito ordinário, como ocorre? Denúncia, citação, aí é a peça que você tem que apresentar. Então aqui bem tranquilo. Veja, candidato, sabemos que se trata de furto qualificado com pena máxima superior a 4 anos, logo o rito é o comum ordinário. Nesse rito, primeiro o juiz recebe a denúncia, depois ele manda citar o acusado. Ocorrendo a citação, tá? O próximo ato é a resposta à acusação. Beleza? Pronto, você identificou que a sua peça é a resposta à acusação. Vamos ver aqui outro exemplo. A banca diz, tá? A banca diz que o acusado foi denunciado e pronunciado pelo crime de homicídio e que após a decisão de pronúncia, o acusado procura você para elaborar a medida cabível. Veja, pessoal, aqui nós temos uma situação diferente. O rito aqui é o especial. Então, você vai ter que anotar. Opa, homicídio doloso é um crime contra a vida. Um crime contra a vida vai ser submetido ao tribunal do júri. Então, nos delitos contra a vida, como vocês sabem, nós temos sistema bifásico. Nós temos uma primeira fase, que é o recebimento da denúncia, resposta à acusação, audiência de instrução, julgamento. No final, o juiz decide se pronuncia ou não o réu. O juiz singular pronunciando o réu, ele será submetido, então, à segunda fase, que é a fase do julgamento pelo tribunal do júri. Então, o que você precisa saber é que, o acusado foi denunciado e pronunciado. Obviamente, se ele foi pronunciado é porque teve as audiências de instrução e julgamento. Aqui, a banca não trouxe nada que houve nenhuma irregularidade na fase de instrução aqui, tá ok? Você precisa saber isso. O cara foi pronunciado e então caberá, nessa hipótese, um rese. Obviamente, a banca vai trazer aqui aonde houve as nulidades, as irregularidades no processo, tá? Para você ter fundamentos para o recurso em sentido estrito. Então, vamos lá, passo a passo. Homicídio, tem rito especial tribunal do júri. O cliente foi pronunciado, beleza? Logo, a medida processual a ser manejada é o recurso em sentido estrito, rese, da decisão de pronúncia. É o que diz, pessoal, o artigo... Só apagar aqui. É o que diz o artigo 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que pronunciar o réu. Então, se o seu cliente foi pronunciado, sabemos que caberá, então, recurso em sentido estrito. Pronto, você já matou aqui qual é a peça a ser feita, tá ok? Então, vamos lá. Saiba, rito especial do tribunal do júri, temos então denúncia, o promotor do Ministério Público denuncia, o juiz recebe a denúncia, cita o réu,
apresenta a resposta à acusação, artigo 396 do Código de Processo Penal. Depois, se ele recebe a denúncia, apresenta a resposta à acusação. Se não for caso de absolução sumária, o juiz vai então submeter a instrução de julgamento, tá ok? Audiência de instrução e julgamento. Beleza? Depois, próximo passo, o juiz vai pronunciar ou impronunciar o réu. Nesse caso, ele pronunciou, tá ok? Se ele pronunciou, qual é a peça a ser elaborada da pronúncia? Reze, certo? Por que não é apelação? Porque a decisão, a sentença não é terminativa de mérito, tá? Então, aqui o processo vai continuar, já que foi pronunciado. Diferentemente, se ele tivesse sido impronunciado, aí sim, caberia apelação por parte do Ministério Público. Ou, pessoal, aqui, esperto, vocês poderiam ser assistente de acusação, tá? Se você fosse assistente de acusação e o juiz tivesse impronunciado o réu, aí sim, caberia apelação, tá? Por quê? Porque você é assistente da acusação, nesse caso, tá ok? Mas aí vocês vão ter que estudar cada peça, o meu papel aqui. Inclusive, nos próximos vídeos eu vou fazer vídeos tratando de cada peça, tá ok? Mas nesse vídeo o meu papel é tentar ensinar vocês a como identificar a peça processual a ser manejada. Beleza, pessoal? Aqui vou pegar com vocês um caso prático que caiu na OAB em 2016, tá? Aqui na fase penal lá também, na segunda fase da OAB, 2016. Vamos lá. No dia 24 de dezembro de 2014, na cidade do Rio de Janeiro, Rodrigo e um amigo não identificado foram para um bloco de rua que ocorria em razão do Natal, onde passaram a ingerir bebida alcoólica em comemoração ao evento festivo. Na volta para casa, ainda em companhia do amigo, já um pouco tonto em razão da quantidade de cerveja que havia bebido, subtraiu, mediante emprego de uma faca, os pertences de uma moça desconhecida que caminhava tranquilamente pela rua. A vítima era Maria, jovem de 24 anos que acabara de sair do médico e saber que estava grávida de um mês. Em razão dos fatos, Rodrigo foi denunciado pela prática do crime de roubo duplamente majorado na forma do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2 do Código Penal. Beleza, não vou adentrar no mérito aqui, tá? Durante a instrução foi juntada a folha de antecedentes criminais de Rodrigo, onde constavam anotações em relação a 2 inquéritos policiais que ele figurava como indiciado e 3 ações penais que respondia na condição de réu. Apesar de nenhuma delas haver sentença com trânsito em julgado, foram ainda, durante a audiência de instrução e julgamento, ouvidas a vítima e os policiais, que encontraram Rodrigo hora após o crime, na posse dos bens subtraídos durante seu interrogatório. Durante seu interrogatório, Rodrigo permaneceu em silêncio. Ao final da instrução, após alegações finais, a pretensão punitiva do Estado foi julgada procedente, sendo condenado a pena de 5 anos, 4 meses de reclusão. 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e multa. O juiz aplicou a pena base do mínimo legal, além de não reconhecer não reconhecer qualquer agravante. Na terceira fase da aplicação da pena, reconheceu as majorantes mencionadas na denúncia e 1/3 da pena imposta, tá? Beleza, vamos lá. O que a gente vai verificar aqui, pessoal, não é as teses defensivas, tá? O que eu quero que vocês consigam identificar a peça. Beleza, o que vocês já verificaram aqui, que houve todo o trâmite processual. Então, recebimento de denúncia, resposta à acusação, e ele foi condenado. Beleza? Então, o cliente aqui foi condenado. Então, você vai receber o processo depois da sentença.
O Ministério Público foi intimado da sentença em 14 de setembro de 2015. Vejam, quando a banca que traz prazo, 14 de setembro, ela está querendo saber de vocês, se vocês sabem contar prazo processual. Uma segunda-feira, sendo terça dia útil. Então, prazos processuais aqui. Conformado, o Ministério Público apresentou o recurso de apelação. Opa, olha aqui, a banca já deu uma deixa. O MP, inconformado, apresentou o recurso de apelação. Durante o juiz de primeira instância, perante o juiz de primeira instância, acompanhado das respectivas razões recursais. Então, pessoal, como vocês sabem, o recurso de apelação tem o recurso e depois, às vezes, apresentado as razões junto com o recurso, ou às vezes o juiz intima para apresentar as razões do recurso, tá? Mas aqui a banca está dizendo que o Ministério Público já apresentou as razões recursais no dia 30 de setembro de 2015. Então aqui, pessoal, o que ele está querendo saber é a questão do prazo, tá? Não vou adentrar nesse mérito agora de contagem de prazo. Tá, o Ministério Público requereu aumento da pena base, tendo em vista a existência de diversas anotações na folha de antecedentes criminais do acusado. Pessoal, eu até disse que não ia adentrar no mérito, mas aqui uma das teses, que é uma súmula do STF, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Esse trecho aqui foi eu que coloquei, tá? Não constava na peça original, mas é um argumento para você rebater a apelação do Ministério Público. Enfim, reconhecimento das agravantes e tal. Aqui que é o ponto importante. A defesa não apresentou recurso. O magistrado, então, recebeu o recurso de apelação do Ministério Público e intimou no dia 19 de outubro, segunda-feira, sendo terça-feira dia útil em todo o país, você, advogado de Rodrigo, para apresentar a medida cabível. Pessoal, nessa época, essa aqui foi a prova que caiu na minha segunda fase, tá? Assim que eu saí da prova, aí começa, e aí, qual peça você fez? Aí eu falei, não, contra razões. Cara, e aí eu perguntei, e você fez o quê? Não, eu fiz apelação. Eu falei, poxa, então várias pessoas fizeram apelação. Faz sentido, pessoal? Não. Por quê? O Ministério Público apresentou o recurso de apelação. Se o Ministério Público apresentou a apelação, o juiz a pena aqui foi totalmente favorável ao seu cliente, tá? E outra coisa, a peça-chave, pessoal, tá aqui, ó. A defesa não apresentou recurso. Então, a banca já disse, a defesa não apresentou recurso. Como pode o candidato fazer um recurso de apelação aqui? Não faz menor sentido, tá entendendo? Então, se ela não apresentou recurso, não faz menor sentido você apresentar aqui um recurso de apelação. Então, era contra razões da apelação, mas infelizmente muita gente acabou errando, tá? Aqueles que acertar, grande possibilidade de ser aprovado. Tá ok, pessoal? Então, essa é mais uma aula aí. Fiquem aqui, acompanhem no canal que eu vou divulgar outros temas, tá ok? A continuação desse vídeo, beleza? Então, até a próxima aula aí.